meus queridos amigos, hoje então nós vamos falar sobre o capítulo 2, parte 4 do Livro dos Espíritos. Mas fiquem tranquilos, porque assim a palestra vai ser bem rápida, porque só tem assim umas 54 questões, tá? Ficaram assustados, né? Eu também, confesso. Mas, né, gente, eu não vou fazer isso com vocês. Então, quando a gente pega um capítulo onde tem tantas perguntas e respostas, e cada uma vai trazendo uma informação e uma reflexão diferente, não dá para a gente fazer isso em um pouco menos de uma hora. Então, eu selecionei 2 perguntas e respostas e é nessa que a gente vai conversar. Porém, vocês têm lição de casa. Viu? Vocês peguem o Livro dos Espíritos, quem não tem, aqui tem na livraria, e leiam, estudem, com calma. Leia uma, leia a resposta, medita, reflete, leia a outra. E aí, quando eu voltar, eu faço o chamado oral. Ah, tem mais, eu não vou dizer qual vai ser a pergunta que eu vou perguntar. Vocês ficaram assustados, né? Tomara que isso faça vocês estudarem. Se não é pelo amor, é pela dor, gente. É sempre assim que funciona. Bom, tô brincando, tá? A gente levou 5 anos para estudar. Mas não, pelo amor de Deus, eu falei quando eu voltar, não falei se é no próximo domingo, pode ser daqui a 5 anos. Bom, meus queridos, mas assim, é claro que eu estava brincando, né? Só quanto a chamada oral. De resto, eu acho muito importante que a gente possa mesmo ler, dentro do nosso tempo, da nossa condição, do nosso entendimento, mas façamos isso. Bom, e aí quais são as perguntas que eu separei, perguntas e respostas, que eu acho que dá tempo da gente falar no tempo que eu tenho. É o item que fala da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Todo mundo está me ouvindo? Está tranquilo? Pergunta 963. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha os seus olhos alguma importância? Bom, essa pergunta e essa resposta, a primeira reflexão que a gente tem que ter é da nossa consciência, o quanto a gente é na dica, gente, diante da criação de Deus. É ter consciência dessa nossa pequenez diante de toda a criação de Deus, que nós não temos capacidade de vislumbrar. A gente mal consegue vislumbrar o nosso próprio universo, né? Então, a primeira coisa, realmente, Deus é um criador ocupado. Ele vai ter tempo para euzinha. Quando eu estou lá, oh Deus, ele vai ter tempo para euzinha. E aí, olha que maravilha, gente, a resposta. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituída de valor. Ai, que alívio, Deus! Ele me vê. Só que é o seguinte, né, gente? Entre Deus e nós aqui, tem uma legião de seres espirituais, amorosos, generosos, que cuidam de nós. Então, Deus, na sua bondade infinita, é claro que Ele nos escuta, mas Ele age através desses seres espirituais, amorosos, generosos, numa ação divina para cuidar de nós, para nos proteger, para nos intuir. Quem de nós já não ouviu falar, nem quando a gente era pequeno, que a gente tem o nosso anjo guardião? A mãe não fala, menino, olha, vai com Deus, o teu anjo está te protegendo. Então nós temos os nossos anjos guardiães, nós temos os nossos mentores espirituais, nós temos os nossos protetores, todos enviados por Deus para cuidar mais pessoalmente de nós. E aí quando o bicho pega mesmo, né, aí vai subindo a escala. Aí esses, por sua vez, também têm seres de luz mais evoluídos para cuidar deles, para protegê-los, para intuí-los, para ensiná-los. Até nós subirmos nessa escalada. E aí a gente vai deparar com santos, com a nossa Mãe Maria de Nazaré, com Jesus, com todos os outros seres crísticos que certamente existem. Então Deus cuida de nós? Claro que Ele cuida de nós.
Mas tem esses intermediários. E veja, intermediários esses que às vezes a gente nem escuta, apesar deles dedicarem muito tempo para cuidar de nós. Então o que a gente tem que ter certeza é o seguinte: Deus nos escuta, Deus cuida de nós. Veja, vamos usar como exemplo, uma mãe que tem 10 filhos, hoje uma coisa mais rara, mas lá no tempo da minha avó, da minha mãe, ter 10 filhos, gente, lá no Nordeste então da Paraíba, lá no interior, 10, 15 era, imagina, não é? Não é, Zé? Tá vendo o Zé, meu conterrâneo, que não me deixa mentir. Então, uma mãe que tem 10, 15 filhos, ela não vai cuidar desses filhos? De todos? Vai. Nem que para isso ela precise buscar a ajuda de pessoas que ela confie. Da avó, da tia, do irmão mais velho. Não é assim? Mas ela vai cuidar e está atenta a todos os movimentos. Assim, certamente, é Deus conosco. Ele nos escuta, mas Ele manda toda essa escala, essa pleiade de espíritos amorosos para fazer isso mais no tete-a-tete conosco. Tem um livro do André Luiz, chama Ação e Reação. E numa das partes desse livro, Silas, que era o instrutor, veja, o André Luiz, quando ele estava lá no mundo espiritual, quantos instrutores ele teve, pessoas com conhecimento maior que ele, que pôde auxiliá-lo, encaminhá-lo, para que ele pudesse ir liberando o seu conhecimento, onde ele fosse se desenvolvendo enquanto criatura de Deus. Conosco é mais diferente. E tem uma fala que diz o seguinte: Deus atende a criatura através da própria criatura. Então, Deus cuida de nós através desses irmãos desencarnados, espirituais, e dos encarnados. Gente, quantas vezes, eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por isso em algum momento da vida. Nós ajudamos uma determinada pessoa através de uma ajuda financeira, material, emocional, de uma escuta. E essa pessoa chega para a gente e fala: nossa, foi Deus que mandou você. Como eu precisava de você. Ou, ao contrário, quantas vezes a gente estava passando por um processo difícil na vida, de sofrimento físico, mental, espiritual, algum tipo de dor, e aí vem alguém que nos acolhe, que nos escuta, que dá aquele chamego, aquele abraço que a gente precisa, e a gente tem a mesma sensação: poxa, foi Deus que enviou você para mim nesse momento. Então, olha como Deus, na bondade infinita, Ele usa os artifícios para dizer que Ele está olhando por nós. Então, gente, não vamos dizer: ai meu Deus, que vida tão difícil, Deus, estou sofrendo. Sabe aquela história do cabra que está lá se afogando? Deus me manda um sinal, aí Deus manda uma tabuinha assim passando, o cara deixa passar. Me manda um sinal, aí Deus manda uma boinha. Aí Deus vai mandando e o cabra não, ele quer a mão de Deus, né? Aí se afoga, né? Chega lá em cima: ô Deus, tô lá gritando por tu não me escuta? Deus fala: mas meu filho, pelo amor de Deus, não é do que eu mandei para você? Então, perceba que Deus está por nós, mas nós precisamos perceber, ter ouvidos, olhos atentos para perceber os sinais do socorro que Ele nos manda. Como isso chega? De que forma? Às vezes, até o socorro vem através de uma dor. Para que a gente possa, despertar para as coisas da vida. Então, vamos perceber o seguinte: Deus nos ouve, Deus nos cuida, mas nós temos que estar antenados com os nossos anjos guardiões, protetores, mentores, para que nós possamos sentir o que Deus nessa escala mandou para nós. Tá? Então, assim, qual que é a conclusão dessa pergunta? Nós não estamos sós. Bom, aí, gente, tem a pergunta, adoro essa, gente. Imagina se eu ia poder falar 50 e poucas perguntas, se só essa aqui já me deu um trabalho danado, gente. Mariana sabe, né, o que é fazer isso. Aí você vai, assiste, vou fazer só um parênteses, tá? Você vai assistir uma palestra sobre o tema. Aí você, beleza. Gente, não é para 5 minutos não, viu, gente? 50 minutos, 1 hora.
Aí você anota, aí você ouve outra, aí pronto, aí gente, você já fica desesperado. Minha Nossa Senhora, o cara... Ontem eu vi uma palestra que era quase 2 horas e ele só falou de 10 perguntas. Eu falei, minha Nossa Senhora, não vai ter jeito. Vou ter que ler e escolher 2. Unidunité, oba, é essa. Bom, foi o que eu fiz, tá? Porque realmente tem muita coisa, louvado seja Deus, tem muita coisa hoje na internet, no YouTube, que dá esse suporte para o estudo. Mas, gente, a gente fica doido, viu? Que é muita informação. Né? Você tá melhorzinha, meu amor? Dá licença, tira essa bolsa do colo. Aí tá aí teu protetor querendo dar um passe aí, né? E tu tá ali fazendo essa... Claro que ia passar, né? Mas tira, né? Vamos facilitar a vida deles também, né? Olha, já tinha mais gente, ó, já levou uma dura, entendeu? Eu não quis falar pra Karina, né? Porque é a primeira vez, ia pegar mal, né? Eu dar uma dura nela logo no primeiro dia. Então eu usei a Lúcia, que já é de longas datas da casa, viu, Lúcia? Mas na verdade era pra Karina, indireta. Bom, meus amores, vamos lá. A pergunta 964 é o seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Aí a resposta: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, fostes guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Então, gente, Deus não é esse ser punitivo, que bota o dedo na cara da gente, que se a gente não fizer, ele vai nos castigar, como em muitas religiões, falando mais diretamente na Igreja Católica, que a gente aprendeu desde criança. Sabe, aquele menino não faz isso, Deus castiga. Quem de vocês não viu isso? Só quem tem 5 anos. E mesmo assim, qual é o risco do pai já ter falado isso? Quantos de nós já não ouvimos isso? E aí a gente cresce com aquela imagem daquele Deus barbudo mesmo, sentado ali no trono, tipo assim, ó, tô de olho. Com essa imagem de um Deus que castiga e que pune. Não, Deus não castiga e não pune. Cabe à nossa consciência a nossa própria punição, porque nós que aqui estamos, temos consciência dessas leis divinas. Então Deus certamente não é aquele ser punitivo. Podem ficar tranquilos e não digam isso para os seus filhos, Deus castiga. Quando o nosso filho, as crianças fizerem algo que não é bom, a gente tem que dizer para eles, olha, o que você está fazendo vai trazer uma consequência para você. Porque se você fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. Não é Deus que vai castigar. Porque quando a gente também fala isso, a gente tira de nós a responsabilidade de ter que instruir. Então, assim, se a gente fala, ó, Deus castiga, pronto, acabou o assunto ali. Menino não sabe quem é Deus, menino não viu, não sabe o tamanho desse castigo, para prevenir, né? E olha que algum nem tem medo de Deus, né? Porque vai lá e repete a bagunça que fizeram. Mas, certamente, gente, Deus não castiga. Aqui no exemplo, né, no exemplo citado no livro, ele fala assim, dizendo, por exemplo, fostes guloso. Então, vamos usar a comida como exemplo. Gente, a gente come que a gente vai numa festa, por exemplo, come que nem um desesperado, aí passa aquelas coisas gostosas, você já tá assim, até dando um negócio, mas, gente, passou um brigadeiro diferente, eu não vou resistir. Aí passou um churros, não vou resistir. Aí daqui a pouco, qual vai ser a consequência disso? Possivelmente, você vai passar mal. Agora, minha gente, foi Deus que te castigou? Não. Comer demais e passar mal foi uma reação do teu corpo a uma ação de uma escolha que você fez, assumindo as consequências de passar mal. Então, veja, não.
não é Deus. E veja, gente, Deus é tão bom com a gente, que nós somos danados, né? Mas Deus é tão legal que Ele nos deu o livre arbítrio. Oh Deus, eu acho que você andou meio arrependido dessa sua escolha, mas assim, Ele nos deu o livre arbítrio para que nós tenhamos essa liberdade de fazer escolhas. Todas deveriam ser com muita consciência. Hashtag, só que não. Mas Deus nos deu esse livre-arbítrio para que nós façamos as nossas escolhas na vida. E nós sabemos que nós fazemos escolhas o tempo todo. Nós escolhemos o que pensar, nós escolhemos o que fazer, nós escolhemos o que dizer, nós escolhemos para onde ir, com quem ir, física e materialmente. Porque os espíritos que nos acompanham também são escolhas nossas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, que também são escolhas nossas. Nós escolhemos como ir. Então veja, o tempo todo nós usamos esse livre-arbítrio que Deus nos deu para fazer escolhas na vida. Desde as escolhas mais simples, mais tolas do nosso cotidiano, mas que depende de uma decisão nossa. Então a gente acorda, a gente escolhe que vai tomar de café, louvado seja que nós todos aqui podemos escolher o que vamos tomar de café. Nós escolhemos que roupa nós vamos vestir, nós escolhemos como nós vamos para o trabalho, se a pé, de carro, metrô ou ônibus. Nós escolhemos as coisas mais tolas do cotidiano. E é algo que interfere apenas em nós, mas são escolhas nossas que interferem apenas em nós. E nós temos as escolhas da vida, que são escolhas que nós fazemos em determinado momento da vida, que vai dizer para onde nós estamos indo, que vai dizer se nós fizemos escolhas pautadas numa missão de vida, porque todos nós viemos aqui e temos uma missão. E quando eu falo missão, gente, não pensem, não vamos pensar, eu não gosto muito de usar esse termo, porque missão parece que é uma coisa assim, quando você fala missão, você já pensa que tem que ser uma coisa grande, né? Você tem que ser um Chico, uma Madre Teresa, você tem que fazer... Missão de vida, gente, é a gente viver o melhor pautado nessas leis divinas. Missão de vida é você fazer essas escolhas na melhor maneira, para que você atue na melhor maneira enquanto criatura de Deus na convivência para com o outro. E quais são essas escolhas? Escolhas profissionais. Sabe aquela coisa que menino, no meu tempo, né? O que eu vou ser quando crescer? Escolhas de você estar no trabalho, continuar ou não nele. Porque é aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Escolha dos relacionamentos que você vai ter. Dos amigos espirituais e físicos. Escolha dos relacionamentos que você vai ter, que você vai escolher para a sua vida, do companheiro e da companheira por essa existência. Escolha de ficar ou não com esse companheiro até que a morte o separe, se assim for. Escolhas de, achando esse companheiro, casar ou não. Escolhas de você, hoje em dia principalmente, de ter filhos ou não. Escolhas de você poder ter um bichinho na sua casa. Todas essas escolhas que você faz interfere no outro, interfere nos seres envolvidos ao seu redor. Então veja, gente, que quando a gente tem um livre-arbítrio, com ele vem a nossa responsabilidade de escolhas nessa vida. E as consequências dessas escolhas podem ser boas ou ruins, dependendo da conduta que você tiver em não infringir essas leis divinas. Então, gente, quando eu estava lendo sobre isso, ouvindo uma das palestras, onde ela falava assim, gente, quando Deus nos deu esse livre-arbítrio, Ele falou, olha, carinha, agora é com você, vê bem o que você vai fazer com isso, né? E aí, é isso que a gente tem que refletir, o que é que eu estou fazendo com essa minha possibilidade, com essa minha responsabilidade, minha,
toda minha, só minha, de fazer as escolhas na minha vida. Então, a gente não pode se fazer de vítima. Ai, Ivonete, mas eu não escolhi ter essa doença. Ai, eu não escolhi ter essa mãe. Se nós que aqui estamos numa casa espírita acreditamos na reencarnação, acreditamos na ação e reação, acreditamos no karma, então a gente não pode dizer isso. E muitas vezes as doenças que nós temos, eu não escolhi ficar doente. O que você fez durante toda a sua vida, na sua alimentação? O que você fez durante toda a sua vida, no seu coração? Como que você trabalhou as suas dores, as suas mágoas, os seus ressentimentos, a sua falta de perdão? Como? Você engoliu, 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 engoliu? Não precisa nem pensar em reencarnação, você nem precisa acreditar em reencarnação. Quanto nessa vida você fez para que hoje, aos seus 30, 40, 50, 70 anos, você estivesse doente? E não é só o que nós colocamos da boca para dentro. É a energia que nós colocamos do corpo para dentro e ali condensamos em raiva, rancor, palavras não ditas, palavras malditas. Então veja, gente, nós temos muita responsabilidade por tudo que nós estamos vivendo agora. Se nós, às vezes a gente tem tantas coisas boas, fala, nossa, meu Deus, às vezes eu me pergunto se eu mereço tudo isso. Oxe, gente, claro que merece. Então, assim, quando tu tá passando por um perrengue, ai meu Deus, eu não mereço. Agora, quando você tem bênçãos, será que eu mereço? Tu merece tudo, quero dizer, viu, gente? Merece as dores, merece os amores. Merece porque nós fizemos algo para colher aquilo. Não tem, gente, isso é a lei natural. Nós colhemos o que nós plantamos. E a nossa percepção e cuidado é exatamente com o que nós estamos plantando. Se a gente planta o amor, a gente colhe o amor. Se a gente planta ignorância, desdém, certamente em algum momento a gente vai ter isso. E, gente, para que nós possamos seguir e não infringir essas leis divinas, a gente tem que ter uma conduta muito séria baseada nessas leis. E louvado seja, nós temos o Evangelho de Jesus, que traz muito do caminho que a gente tem que seguir. Mas eu quero dizer para vocês, como é que a gente vai fazer isso, Ivonete? Primeiro, isso, gente, é a minha percepção, tá? O autocuidado. O que é esse autocuidado? É você cuidar, sim, do seu corpo físico. Porque essa é a casa que nos faz viver aqui, nós estamos encarnados. O que é cuidar do corpo físico? Ivonete, lá vem você. Tem que comer direito, fazer exercício, tomar água. O senhor não está dizendo não, né, gente? É nutricionista, médico. E eles de cima também falam isso. Nós precisamos nos alimentar bem de coisas que façam bem para esse corpo material, para todos os órgãos, para que eles funcionem bem, fígado, rins, estômago, intestino. Então nós precisamos, eu não posso comer um bolinho de chocolate com glúten, lactose. Pode, meu filho, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós estamos falando aqui dos excessos. Lá não falou aqui, ó, se você é guloso que é gente que come muito, é em excesso. Nós estamos falando do excesso. E, gente, é óbvio que eu vou comer um brigadeirinho quando eu tiver vontade, pelo amor de Deus, meu Deus, né? Não é? Mas é você cuidar desse corpo e saber o que é que você está fazendo de melhor. É você tomar água, nesse tempo não vou nem falar, né, gente? É você fazer exercício. Ivonete, me dá uma preguiça só de pensar um negócio desse. Então tá bom, meu filho, faça não. Fique, acorda, levante, fique lá assim, fique no celular aqui, que dói aqui. Quando tiver, nem precisa chegar aos 70, viu? Quando tiver 40, tu já vai estar lá fazendo fisioterapia. No punho, no joelho, no cotovelo, no ombro. São escolhas, lembra? Então, será que fazer uma caminhada, meia hora por dia, pegar um pezinho, gente, meio quilinho, só ali, para não dizer, enganar o músculo, entendeu? Só para dizer que você não está parado? São escolhas. Aí você tem que cuidar do seu emocional. Autocuidado, gente, é eu comigo. Jesus falou assim, amar ao próximo como a si.
Então, Jesus já achou que a gente estava cuidando demais da gente, não é não? Então, cuidar do nosso emocional que está ali com o espiritual é você reconhecer as suas falhas, reconhecer suas fragilidades e reconhecer os seus limites de atuação. Então, gente, assim, eu convivo com alguém que, Ivonete, olha, eu não consigo gostar daquela criatura. Tudo bem, você não precisa conviver com ela, mas você pode exercitar em pelo menos orar por ela. Tá aí. Você está fazendo o melhor por você. Ai, Ivonete, mas eu tenho que conviver. Tem por quê? Conviver em harmonia com a educação, ok. Mas você não precisa ser melhor amigo. Né? Então, assim, é respeitar as suas limitações ainda dentro do nosso entendimento daquilo que a gente pode ou não pode. Aí você tem lá seu pai, sua mãe, seu irmão. Um monte de irmão. Digamos que seja aquela mãe lá que teve 10 meninos. E você fala, Ivonete, mas tem um irmão, meu filho, que não tem jeito. Eu não dou com ele de jeito nenhum. Mas é meu irmão, né? O que eu vou fazer? É seu irmão. O que será que vocês já viveram nessa vida, na outra ou na outra? E às vezes até nessa, alguma coisa que ficou marcado na infância, que você não superou lá no seu subconsciente. Tudo bem. É seu irmão. Você vai tentar orar com ele, mas você não precisa confrontar a sua limitação. E aí, gente, você não está dando conta disso? Pelo amor, faz uma terapia. Olha que maravilha, nós temos profissionais que através da escuta podem nos ajudar e nos fazer despertar para essas nossas fragilidades. Né? Vai num centro espírita. Estudar o evangelho, estudar a doutrina, fazer o bem para o outro, orar, refletir, dar passe, daqui a pouco vai ter o curso de passe, olha, coisa boa, tá cuidando de si, tudo sem outras intenções, tá, gente, esse parênteses, não foi assim querendo dizer que vocês têm que fazer o curso e vir dar passe, não, nada disso, juro que não teve nenhuma má intenção, perdoa, Deus, teve sim. Bom, voltando aqui, então, esse é o cuidado que nós temos que ter com o nosso emocional, nosso espiritual. E o nosso espiritual, gente, é orar, é nos vigiar, é frequentar algum lugar. Porque eu falo por mim, eu não tenho condições de cuidar do meu espiritual se eu ficar em casa. Eu preciso estar aqui, convivendo, aprendendo, refletindo junto quando a gente está lendo um livro. E se você não está aqui, se a pessoa faz essa reflexão numa igreja católica, louvado seja Deus. Se faz essa reflexão, se cuida desse espiritual numa igreja evangélica, louvado seja Deus. Se faz essa reflexão, esse aprendizado num centro de umbanda, louvado seja Deus. Se faz essa reflexão, esse aprendizado no candomblé, louvado seja Deus. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente só tem que lembrar que nós somos espíritos hoje encarnados e nós temos que cuidar desse espírito, através dessa conduta de seguir essas leis divinas. Então, o autocuidado, claro, o amor ao próximo, porque não tem como você perceber as suas fragilidades se não for com a convivência com o outro. Se não for exercitando a tolerância, as limitações também do outro, a ignorância também do outro, ao jeito que o outro é. Então, gente, a gente assim, eu me amo porque eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu queria que fulano fosse que nem eu, porque ele não dá. Gente, nós temos que perceber que as mesmas fragilidades e dificuldades que nós temos, o outro também tem. E é difícil conviver? É. E gente, eu louvo a tecnologia, mas eu lamento que esse aparelhinho sem vergonha, desse tamanhinho, tenha capacidade de fazer com que nós estejamos perdendo isso. Porque quando nós estamos muito tempo aqui, você nem está cumprindo uma dessas primeiras leis, que é o seu autocuidado, e nem está cumprindo a segunda, que é o amor ao próximo, porque você não está prestando atenção no outro. Principalmente dentro de casa, que são as nossas relações de maior aprendizado. Na rua, com o estranho. Que antigamente a gente sentava no ônibus do lado de alguém e a gente logo puxava a conversa. O famoso, hoje está calor, hoje está chovendo. Hoje não, né, gente? Nem isso. A gente não olha para o outro. Eu vou fazer um parênteses aqui, que quem já me conhece aqui é Marcelo, né? O Marcelo e a Karine não me conhecem, então faz de conta que eu estou falando só para eles, tá? Porque vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar isso. Mas quando eu era pequena,
pequena eu ainda sou, né? Quando eu era mais jovem, eu saía com a minha mãe, a gente ia no centro da cidade. A gente ia lá na cidade, hoje nem usa mais isso, né? Lá no centro. E aí eu ia no ônibus com a minha mãe, ou andando na rua, vocês certamente já me ouviram falar isso muitas vezes. A minha mãe falava assim, olha, Van, olha aquela moça, o que tem? Coitada, brigou com o marido. Como assim, mãe? Olha, ela tá com uma cara meio amuada, isso é cara de quem brigou com o marido. Tá bom, mãe. Olha lá aquele moço que foi. Tá com medo de voltar para casa. Por quê, mãe? Porque bebeu mais do que devia. Como é que você sabe, mãe? Ele tá meio ali, ó. E ela ficava assim, fazendo essa análise do perfil das pessoas que passavam por ela. No ônibus, eu já sentava do ladinho, olhando na janela junto com ela, porque eu sabia que ela estava fazendo análise. E era assim, olha, aquele ali tá triste, olha, aquele lá tá feliz, tá de emprego novo. E eu sempre trago isso, porque olha que maravilha. A minha mãe, ela estava observando as pessoas e tentando identificar, através da feição ou dos gestos, o que aquela criatura pudesse estar sentindo. Gente, eu sempre conto isso porque hoje a gente não olha para as pessoas. E eu vou contar para vocês, continuando o caos aqui, eu tenho 15 minutos, logo a Ju vai aparecer. Bom, e esses dias eu estava no metrô, voltando para casa, e tinha uma moça também do meu lado. Eu nem estava com o celular, ainda bem, né? Eu posso, né, me livrar dessa culpa agora. E aí, mas eu estava lá, né, pensando assim, nem prestando atenção na moça do meu lado. E eu só ouvi... Aí aquilo me chamou a atenção. E ela estava chorando. E aí, na hora, gente, eu pensei, meu Deus, como nós estamos desconectados. Mesmo quando a gente não está com isso na mão, às vezes a gente está conectado naquilo que a gente viu, na mensagem que a gente passou ou não passou. E eu nem reparei que a moça estava ali, cabisbaixa, sentada de um jeito. Na verdade, quando eu olhei para ela, ela estava chorando e ela estava com as mãos entre as pernas. Então, possivelmente, ela já estava naquela posição de desconforto, de desalento. E aí, né, aí eu falei, bom, agora, né, Deus seja louvado que Jesus vem em mim. Aí eu perguntei para ela, você está precisando de... Eu nem tinha um lencinho de papel, gente, para usar como desculpa. Eu perguntei, você está precisando de alguma coisa? E comecei a conversar com ela e minha filha, a coisa desandou. Que é aí que a mulher chorou. E não falou nada, mas, de qualquer forma, aquele choro também estava esvaziando mais aquela dor, né? E aí eu falei, calma, eu segurei na mão, eu perguntei, posso segurar na sua mão? Ela só balançou a cabeça, eu segurei a mão dela, e nessa segurar de mão eu comecei a mentalizar, comecei a orar, eu falei, eu não sei qual é o motivo da sua dor, mas tudo passa. E comecei a falar, né, umas coisas tal, aí ela foi calmando, falei para ela respirar, ela foi respirando, ela se acalmou. E aí eu lembro daquilo que eu falei no início para vocês. Ela disse, foi Deus que mandou você para sentar do meu lado. E aí ela falou, agora já é minha estação, muito obrigada. Então assim, gente, tudo bem. E eu não estou falando isso para vocês para dizer que eu sou legalzinha, não. Eu estou falando isso para vocês para dizer que eu não sou legalzinha, porque eu nem tinha prestado atenção nela. Se eu tivesse prestado atenção antes, talvez ela não precisasse estar naquele momento de angústia tão grande de pôr para fora todo aquele choro. Então é isso. É nós estarmos atentos. Outro dia também no metrô tinha duas moças conversando e ela falando, ai, eu nem sei o que eu vou fazer hoje, eu não sei nem se eu tenho motivos para comemorar. E aí eu já estava prestando atenção mesmo, viu? Bem fofoqueira. Falei, mas por quê? Posso saber? Ela falou, é que hoje é meu aniversário. Eu falei, mas... Aí, gente, eu falei, mas hoje é seu aniversário. Aí eu comecei a falar, parabéns, posso te dar um abraço? Já dei um abraço na menina. A menina, falei o quanto ela estava bonita, que não sei o quê. E ela saiu, legal, obrigada, não sei o quê, amiga dela. Ali. Tudo bem, gente, é isso. Isso é a gente se conectar com o outro. Esse é amar ao próximo. É estar próximo, mas olhá-lo. É estar próximo a quem mora conosco. É estar próximo ao vizinho, é estar próximo ao padeiro, é estar próximo à pessoa que vive em situação de rua. Seja fazendo os lanchinhos que a gente está fazendo e depois vai lá entregar, ou seja passando por eles e dando bom dia, dando um sorriso. Isso é amor ao próximo. E, então assim, para que a gente não infrinja essas leis, a gente tem que estar assim, seguir todas as leis morais que no próprio livro dos Espíritos aqui tem, né? A lei da liberdade, lei da sociedade, lei divina do amor, da justiça. Então, assim,
aonde a gente buscar para que a gente faça o nosso melhor, nós temos. Bom, passando, deixa eu já me adiantar, né, gente, porque senão... aqui no Livro dos Espíritos mesmo, tem uma pergunta lá na pergunta 578 que fala assim: poderá o espírito por sua própria culpa falir na sua missão? E a resposta diz assim: sim, terá que retornar à tarefa, essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências da qual haja causado. Então, gente, nós não temos mais desculpa diante do nosso conhecimento de querer jogar a nossa responsabilidade para Deus. Ah, não, Deus quis assim, tá assim porque Deus permite. Não. Diante do conhecimento que cada um de nós tem, na proporção que cada um tem, nós não podemos mais transferir a responsabilidade das nossas escolhas para Deus. O que nós colhermos de bom ou ruim é responsabilidade somente nossa. Seja de coisas que nós fizemos nesta vida, seja de coisas que nós fizemos em outras. Tá? E como criaturas de Deus vivendo nessa terra, eu queria, assim, só para fechar, que nós prestássemos atenção na nossa responsabilidade de escolhas, não apenas no nosso quadrado. Gente, vejam como está o mundo. O nosso país está em chamas. Minha mãe dizia, olha, o mundo uma vez acabou em água, quando o mundo acabar vai ser em fogo. Já estou quase acreditando que o mundo está para acabar. Nosso país está em chamas. Outros países estão inundando. Há pouco tempo, o nosso querido Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul foi devastado por inundação. Outros países estão em guerra, pessoas morrendo por motivos banais de poder. A natureza chora, o planeta clama pela responsabilidade das nossas escolhas enquanto humanidade. E não adianta a gente se esquivar, porque eu não sou o Netanyahu, eu não sou o outro líder, eu não sou o outro, eu não sou... Eu não sou, mas eu sou eu. E enquanto humanidade, eu tenho a minha parcela de responsabilidade em cada escolha que eu faço. Na planta que eu escolho não plantar, no lixo que eu escolho não colher no chão, no lixo que eu escolho jogar, na água que eu escolho desperdiçar, porque eu fico meia hora embaixo de um banho. Então nós somos responsáveis, nós temos responsabilidades por esse clamor do nosso planeta, que Deus amorosamente nos deu para que nós pudéssemos usufruir de tudo de maravilhoso que Ele tem. Gente, e olha que coisa bonita, não é? Assim, não precisa nem ir para outro país, que deve ter coisas espetaculares. Mas só nesse nosso país, minha Nossa Senhora, a variedade de plantas, de animais, de tudo nessa vida, de clima. Então, gente, nós somos responsáveis. O planeta está assim, porque eu ouvi uma pessoa dizer, não, é Deus, se está assim é castigo de Deus. Não é castigo, essa pessoa não discutir, né? Porque não é castigo de Deus. Isso é uma consequência das nossas escolhas enquanto humanidade desde sempre. A partir do momento que Deus nos deu nosso livre-arbítrio, o que é que nós estamos fazendo com ele? Conosco, com o outro, com essa terra, que tanto nos dá. Que aquilo que nós comemos de forma às vezes exagerada, é essa terra que dá. Então, gente, é esse olhar que eu gostaria que vocês tivessem. E para encerrar, a maior mensagem que eu gostaria de deixar aqui é exatamente: nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, porque nós temos a opção de escolher, mas Deus está conosco. Nós nunca estamos sós. Deus é amoroso, é justo, é misericordioso. Então nós podemos, gente, peçam mesmo, viu? A gente está lá perrengue, ou a gente quer uma coisa legal, peçam para Deus. Os nossos mentores, protetores, nossos anjos, eles vão dar uma olhadinha, né, para ver se você está pedindo, faz sentido. Aí eles vão escalar. E se faz sentido, vai voltar. Prestem atenção de como isso chega a hora que chega. Não é do jeito nem na hora que a gente quer, mas chega.
Então, assim, Deus está conosco, por mais dificuldades que a gente passe nessa vida, a quem de ser algo que nós mesmos escolhemos, Ele está conosco porque Ele entende a nossa condição frágil enquanto criaturas criadas por Ele. E aí, gente, para não ficar assim, né, você sair assim, ai meu Deus, como eu sou culpado, não posso fazer nada. Então, tu segue as leis divinas que as coisas vão melhorar. Os perrengues vão passar porque Deus está conosco. E aí, para finalizar, né, o Portugal, logo que veio aqui, perguntou se eu ia cantar. Ele já fica todo assustado. Portugal, agora eu estou com o microfone, eu já estou até me sentindo, eu posso cantar, até tu vai ouvir. Mas eu não vou cantar não, acho, sabe, gente? Porque eu sempre faço essa promessa, mas no final, assim, a cantora de vidas passadas, né, quer cantar. Mas assim, eu vou ler só um trechinho dessa música, que ela é maior, né? Mas vocês vão reconhecer, que é uma música que eu gosto. Quem já me conhece já me viu falando dela várias vezes. Mas é apenas para que a gente fique com essa mensagem final, de que Deus está sempre conosco. Nós nunca, nunca estamos sós. Então, roguem a Deus que o seu anjo está ali, a lhe envolver, a lhe proteger. Seus mentores e os seus protetores. Maria, Jesus e assim vai. Vamos lá. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar, e a quem Deus prometeu, nunca faltou, na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, quem está com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais. Agora chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar e quando menos esperar, clareou. Deus é maior, maior é Deus, quem está com Ele nunca está só. Gente, ali, não estou acreditando que tem uma criatura ali. Jesus, Maria, José. Ah, depois eu vou te dar um cheiro. Que faz um século que não veio. Que seria do mundo sem Ele? Então que Deus, na sua bondade infinita, nos acolha, nos proteja, nos intua e esteja sempre aqui conosco, para que nós possamos dividi-lo para quem está do lado, em qualquer lugar onde nós estejamos. E celular, gente, treinem-se para que ele não esteja tanto assim na sua frente. Né? Vamos olhar quem está ao nosso redor. Deus nos abençoe e vamos agora nos preparar para o passe. Alguém quer falar alguma coisa? Eu deixei 5 minutos para vocês, eu estou ficando tão boazinha, gente. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Pode falar. Vocês não querem, né? Aí depois... Ah, ainda bem, porque não, depois que fala na Ivonete, fala que pelos cotovelos, né? Onde será que saiu isso, né? Fala pelos cotovelos. Parece que a missão nos leva a esses momentos. Você falou sobre Deus, você contou o acontecido no metrô e na última sexta-feira a minha filha me pediu que eu fosse ao apartamento dela para acompanhar o encanador que ia mexer lá, etc. Eu falei, tá bom, filho, eu vou, estou de folga mesmo, e fui. Era um senhorzinho, ele foi lá, trabalhou e tal, fez o trabalho dele, eu lá na sala lá e tal. Aí ele terminou, terminei, seu Celso, tá, obrigado e tal. Aí ele falou assim, você sabia que hoje faz 6 meses que a minha velha me deixou? Eu falei assim, como assim? Então, ela está com câncer e Deus a levou. E começou a lacrimejar. Eu falei, poxa, que coisa, né? Aí eu falei, o que eu falo? Eu me perguntei, o que eu falo para essa pessoa agora? Aí veio a inspiração? Eu falei, olha, quanto tempo vocês viveram juntos? 54 anos. Foi meu único amor, tive 4 filhos, etc, etc. Eu falei, olha, o que eu posso falar para o senhor é o seguinte, ela foi embora, né? Deus a levou, mas a sua vida continua. Então, o senhor tem ainda uma vida para ser vivida. E aí, o senhor tem que se concentrar nos seus netos, nos seus filhos, que hoje já são criados,
já deram netos. Mas é difícil, a minha casa é grande, e sou eu e o cachorrinho que ela deixou comigo, e a gente fica andando pela casa, aí eu fico triste. Eu falei, não fica triste. O senhor não tem que ficar triste, sabe? Eu acho que o senhor tem que sempre ter alegria, porque só a alegria nos mantém aqui. Exatamente. E mantém o nosso amor, porque o seu amor, esse amor bonito que o senhor está me dizendo sobre ela, ele vai permanecer no seu coração, mesmo que ela tenha ido, né? Então o senhor tem que viver a sua vida, o senhor tem que ser feliz, não importa como, sabe? Se o senhor gosta de tomar uma cervejinha, tome a sua cervejinha. Olha, isso é conselho que se dê, menino? Se o senhor gosta de dançar, o senhor vai e dance, entendeu? Faça o melhor que o senhor possa fazer, e é isso que o senhor tem que fazer, não fique chorando pelos cantos. Isso não faz bem, e eu acho que ela também não queria observar o senhor dessa forma. Então é isso, vá viver seu feliz. Aí então, acabou, ele estava indo embora, abriu a porta, ele foi embora, ele voltou. Falou o que você falou aí agora. Olha que maravilha, gente. Quantos de nós não temos testemunhos como esse do Celso? Aí ele pegou e falou, olha, seu Celso, eu nunca tive, eu não conheço o senhor, eu não sei qual é a sua religião. Mas foi Deus que pôs. Olha, não é maravilhoso então, isso, isso gente? É que a gente às vezes não percebe, né? Quantas vezes a gente anda na rua, a gente, Sim. eu canso de falar isso aqui, a gente vê um morador de rua caído, tá bêbado, né? Não sabe se ele está bêbado, às vezes ele está passando mal. Quantas vezes vem uma pessoa, bate no vidro do seu carro, não vou te dar não, porque você vai comprar droga. Né? E aí essas pessoas são invisíveis aos nossos olhos, porque eles nos pedem e a gente faz de conta que não está vendo, né? E é isso, então acho que nós que estamos aqui nesta casa maravilhosa, abençoada, que nós precisamos ter essa percepção que a Ivonete falou, sabe? Perceber a dor. Sim, é a escolha do agir no bem, porque quantas vezes, gente, só para... Você acabou, meu amigo? Eu interrompi, você já viu, né? Não, mas é isso. Porque quantas vezes alguém está precisando de algo, está precisando de você. Aí nessa escala, Deus fala, oi, vou mandar. Aí ele já fala, oi, Marcelo está do lado daquele menino, aquele menino está rezando para que eu dê uma luz. Vou usar Marcelo. Aí Marcelo está lá no celular, TikTok, maior maneiro. Aí Deus fala, aí o anjo, veio tudo a escala, e o anjo, Marcelo, pelo amor de Deus, presta atenção. E Marcelo, entendeu? É isso, gente, é nós estarmos atentos, não é? E é isso, porque Deus nos usa assim de instrumentos, para que nós sejamos, eu já sei bem, olha lá, já está lá, tá. Porque falta 1 minuto, é o tempo de eu fazer a prece, tipo assim, obrigada, valeu, vamos para o passo, mas então deixa eu encerrar. Então é isso, gente. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha uma semana iluminada e que nós possamos seguir no bem, seguir o nosso coração e estarmos conectados com todos. Vamos neste momento louvar e agradecer aos nossos anjos guardiães, aos nossos mentores e protetores espirituais, que nos acolhem, que nos instruem, que nos intuem, que nos protegem, que trazem até nós o despertar da nossa centelha divina. Vamos agradecer, Senhor, por este corpo que reveste a nossa alma. Que nós tenhamos, Senhor, discernimento, sabedoria para fazer sempre as melhores escolhas no nosso caminhar nesta vida enquanto encarnados. Que nós tenhamos, Senhor, um olhar amoroso para o outro, um olhar amoroso para nós mesmos, que nós tenhamos um olhar amoroso para o nosso planeta, que nós sigamos, Senhor, com um coração repleto de gratidão. Gratidão por tudo que temos, por todas as coisas materiais que conquistamos no decorrer desta vida, pela nossa casa, pela comida à nossa mesa. Que nós tenhamos gratidão
pela família de onde viemos, pela família que construímos, pelos filhos que nos foram dados, para que nós, em Teu nome, pudéssemos conduzi-los no caminho do bem. Para os filhos que talvez venham, para os filhos que adotamos pela vida, através do cuidado, através do amor, pelos seres, pelos animais que enchem a nossa casa de proteção e alegria. Tenhamos gratidão pelos amigos que foram passando pela nossa vida, por aqueles que vemos todos os dias, por aqueles que encontramos de vez em quando, por aqueles que há muito não vemos e por aqueles que passaram em nossas vidas por um instante como enviados de Deus. Vamos ter gratidão por tudo o que somos, pelas nossas imperfeições, pelas nossas qualidades, pelas nossas fragilidades, mas, Senhor, pela nossa consciência de querermos evoluir, crescer, nos desenvolvermos enquanto criaturas de Deus. Que Deus, na sua bondade infinita, envolva cada um de nós, envolva a todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, envolva todas as pessoas que nos cercam, as pessoas que amamos, envolva todos aqueles, Senhor, que não conhecemos, mas que passam por momentos que precisam do Teu acolhimento. Que o Senhor, na sua bondade infinita, possa derramar sobre o nosso planeta bênçãos de cura, de percepção, de reflexão, de discernimento sobre todos os líderes mundiais. E que o Senhor possa, na sua misericórdia, envolver e cuidar da nossa fauna, da nossa flora, dos nossos rios e mares, de nós enquanto humanidade, para o despertar da nossa consciência. Que o Senhor nos proteja, nos envolva, nos intua e esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.